Olá, malta, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast, a Talk Time. Para todos aqueles que acham, o nosso site chama-se Ordinary Talk, é onde nós vamos ter os nossos episódios todos do nosso podcast. Este primeiro episódio nós vamos fazer uma breve apresentação do projeto. Nomeadamente, o projeto iniciou-se com uma ideia que eu tinha de arranjar assim um hobbyzinho ao fim de semana e tudo mais. Depois de ter criado o site e ter criado a ideia fixa do que é que eu queria, perguntei à Patrícia se ela se queria juntar a mim. A Patrícia aceitou e diz olá, Patrícia. Olá, eu sou a Patrícia. Pronto, vamos a... Ai, espera, vamos começar esta parte, eu não me sei apresentar. Ok. Pronto, vamos lá só... Ai, fiquei nervosa agora, menina. Puseste muita pressão em mim. Eu não faço pressão. Ai, desculpa. Faz mal, qual é que isto vai ficar tudo lá? Toda a gente vai ouvir a tua apresentação maravilhosa. Vamos dizer olá. Olá, malta. Eu sou a Patrícia. Para este primeiro episódio, vamos falar sobre alguns dos destaques desta semana que passou, porque vocês estão a ouvir este episódio na semana já seguinte, na segunda-feira. Vamos falar sobre muitas coisas que aconteceram durante esta semana. Uma delas, logo desde o início da semana, foi a confusão que houve entre o António Costa e a Ordem dos Médicos. Patrícia, o que é que tens a dizer sobre este assunto maravilhoso e bifado, digamos assim? Então, olha, eu acho que de facto foi aqui uma situação bastante problemática. Nós temos um primeiro-ministro, que é uma figura representativa, não é? Numa entrevista em off the record, a fazer um comentário assim bastante desagradável. Em relação a este tema, a minha perspectiva é que de facto é um tema assim bastante delicado, porque nós estamos perante uma realidade em que os lares não são propriamente considerados tal como deveriam, quer a nível de medidas, quer a nível de acompanhamento. E esta situação foi o reflexo de muitos acontecimentos e muitos casos que tu já tinhas provavelmente tido em consideração antes, mas nunca foi dada a relevância. E tendo em conta a situação de pandemia, como é óbvio, houve aqui não só uma dimensão ainda com mais impacto, como também um olhar para as coisas de forma diferente. Em relação ao nosso querido primeiro-ministro, de facto é completamente errado este tipo de afirmação que ele faz, porque ainda que seja um pensamento momentâneo ou não dele, está a generalizar. Que é E uma não questão só, que... não deve ser feito, independentemente seja dentro ou fora das câmaras, acho que é completamente inapropriado, porque assim, ele é uma figura de Estado, ele literalmente também representa Portugal e acho que lhe fica muito mal, mesmo que seja off-record, como tu estavas a dizer. E em relação a essa situação dos lares, ainda há bocado estávamos nós a comentar aqui, sem ser a gravar, que há muitos lares que têm falta de fiscalização e tudo mais, mas é assim, o problema aqui dos lares sem fiscalização vem em consequência também dos lares ilegais, porque assim, como os lares normais não têm as condições necessárias, acaba-se por se criar lares ilegais. Eu sei que é mau, porque assim não estão legalizados, como é óbvio, mas é assim, há pessoas que precisam de um espaço para ficar, e eu aí já não tenho uma opinião concreta se concordo ou não concordo com os lares ilegais. Verdade seja dita, não é ideal, mas há tantos idosos sozinhos e que não têm família e não têm onde estar, muitos deles às vezes nem estão em lares, não têm mais família, estão em casa sozinhos, que a maior parte deles nem têm condições, mal por Sim, sim, mal, sim. mais vale estarem numa coisa que seja ilegal, apesar de não ser o ideal, mas de facto se o governo quer, neste caso, ter alguma palavra a dar ou que não quer que também os médicos se lhes chamem a atenção porque são membros do Estado, se querem que haja um meio termo entre eles os dois, então cada um tem que fazer a sua parte. Os médicos têm que ficar no seu ponto e os do Estado têm que fazer o seu papel, que é Sim, claro. arranjar condições para a sociedade em si. Pois, a questão eu acho que essencialmente é muito essa, porque imagina, aqui a questão dos lares terem fiscalização ou não, também é um pouco para salvaguardar, lá está, o bem-estar
dos idosos e de qualquer outra pessoa que lá esteja, mesmo dos próprios médicos, os próprios enfermeiros, garantir que estão, agora nesta fase de pandemia, garantir que estão protegidos e conseguem dar o acompanhamento necessário, mas acima de tudo, deixar claro que são seres humanos e precisam de uma boa qualidade de vida, independentemente de estar na fase final ou não. E eu acho que lá está, que aqui, tendo por base toda esta situação que foi extremamente polémica, porque ele dirige-se ao caso falado no Alentejo, acho que é necessário haver aqui não só uma maior formação de profissionais, uma vez que ele diz que eventualmente poderá ter sido culpa dos enfermeiros e dos médicos que tinham que efetivamente denunciar anteriormente, mas também temos que colocar aqui uma à parte que são pessoas que viviam naquele clima e muitos deles se calhar até já poderiam estar ou não infectados e com medo da situação, não é? Porque se tu trabalhas num local que não tem condições, isso também tem repercussões em ti, Não provavelmente só, na parte além dos de recursos humanos. estares naquela situação, podes também, é assim, o teu trabalho já está ali de uma situação instável, vai que não vai que eu perca porque, pronto, estou literalmente a tomar conta de uma coisa que não é o ideal, e depois ainda expor logo assim à mão o que é que se está a passar, eu acho que também compreendo o lado de quem está a tomar conta desses lados. Só Sim, que, eu acho que assim, o Costa também não devia estar a dizer não vale a pena pedirem admissão de membros do governo quando foi lá o problema com a Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Só que é assim, vamos lá ver uma coisa, se o governo também não faz o que deve fazer, os médicos têm todo o direito de comentar e exigir que se claro. metam outras pessoas nos cargos para conseguirem dar não só condições e medidas ideais para as coisas mudarem. Isto também toca no que diz respeito à eutanásia, que também é um dos temas muito falados, a eutanásia ser legal e como é que vai ser e como é que não vai ser. Se calhar se dessem mais apoios sociais a pessoas em estado assim, mental mais debilitado e não sei o quê, se houvesse mais instituições, se calhar não era preciso esta parte da eutanásia, mas pronto. Isso é outro tema que pode ser falado aqui para a frente, mas o que eu estou aqui a querer dizer é que a Ordem dos Médicos tem todo o direito de criticar o António Costa ou o governo, o que seja, quando eles não cumprem o que têm a cumprir, porque assim eles ganham milhões. Eles são literalmente os nossos governantes, eles é que nos dão as condições que nós temos. E quando o povo não está satisfeito, o povo tem que falar. O povo é quem mais ordena, sempre ouvi dizer. Sim, é assim, aqui a questão essencial é garantir efetivamente que tu estás e tu tens o nível de vida, e nem falo propriamente no nível, mas que tens as condições de vida necessárias e com qualidade, porque há muitos anos, desde há muito tempo, independentemente de estarmos em época de pandemia ou não, a questão dos lares sempre foi muito preocupante. Eu lembro-me de há uns anos atrás, quer dizer, há uns anos atrás não, deve ter sido para o ano passado ou há 2 anos atrás, em que saiu uma reportagem, se não estou em erro, também da TVI, em relação a uma casa da misericórdia que eu acho, eu não tenho a certeza, porque já não me recordo, mas eu acho que era nas ilhas, em que estavam em condições muito más, muito más. E tinham também a participação obrigatoriamente de médicos e enfermeiros que infelizmente eram ameaçados constantemente cada vez que tentavam denunciar esse tipo de casos. Ou seja, isto é um espelhar, digamos assim, de várias situações, e esta teve de facto muito peso agora, porque estamos obviamente em época de pandemia e com o Covid é necessário ter uma atenção redobrada. Agora aqui também há um senão, que é a Ministra do Trabalho e da Segurança Social afirma que de facto leu todos os relatórios. Alguma coisa teve que escapar. Em todos os trabalhos há falhas, quer sejam E também representantes ou diz-me não. uma coisa, Não é? como é que ela, 2 dias, ela disse aos entrevistadores, aos jornalistas, que não tinha lido os relatórios. E passado 2 a 3 dias, se não tenho erro, veio dizer que já tinha lido todos os relatórios, que a equipa dela já estava dentro dos assuntos. Expliquem-me como é que é possível uma pessoa daquele patamar, tem montes de responsabilidades, porque eu assumo que ela tem imensas coisas para fazer, como é que ela pode conseguir em 3 dias ou em 2 dias ler os relatórios todos, andar de um lado para o outro, fazer não sei o quê,
e ter tempo de ler todos os relatórios e dizer que já estão tratado de tudo. Sim, E depois sim, acontece o que acontece e o António Costa fica todo amoado porque a Ordem dos Médicos disse o que disse. E depois o António Costa ainda vem dizer, não sei o quê, os médicos não têm competência legal para fiscalizar nem fazer auditorias externas. Então quem é que tem? É o governo que tem. Quem tem que analisar as condições dos lares e etc. São os médicos, porque eles é que sabem, eles são médicos, não é o governo. O governo tem a parte legal, aquela coisa toda. Né? E quando a ministra fez o que fez, como é óbvio, deu barraca. Porque, então para isso mais valia ela não ter dito nada anteriormente, que não tinha lido os relatórios, ou nem sequer falar no assunto depois. Deixar passar. Pois é que assim é não isso alimentava. a Não alimentava questão a polémica. aqui preocupante é mesmo essa, houve uma falha, obviamente, isso não consegue-se verificar desde o início que houve uma falha. Agora lá está, o principal objetivo é de facto não perder o foco, que é estas pessoas precisam de ajuda, estas pessoas precisam de boa qualidade de vida, precisam de acompanhamento, por isso eu acho que neste momento, se foi necessário haver esta situação para que começasse a existir uma maior preocupação, ao menos que valha a pena de facto este reflexo, não é? Que as pessoas tentem ficar um pouco mais atentas e principalmente eu peço e espero que o Estado em si e mesmo os médicos tenham um maior acompanhamento e que possam acompanhar os idosos neste tipo de situações e obviamente garantir-lhes uma boa qualidade de vida, acho que isso é o essencial, muito sinceramente, já que aconteceu, ao menos que a partir de agora as coisas sejam vistas de outra forma. Concordo plenamente, não tenho nada mais a acrescentar, nem mais a retirar. Eu acho que o comentário está feito ao assunto. Eu acho que agora é esperar para ver o que é que agora António Costa, BFF. Oh, meu Deus do céu. Não, é que ele podia ter até pedido desculpas e tudo mais. Pá, porque ele sabe que errou. Não quer pedir desculpas, não quer dar o braço a torcer. O certo, acho que ele já o tentou fazer, ou fez, mas não foi de forma correta, não é? Eu acho que ele tentou esquivar-se. É como aquela coisa de, ok, é quase golo, bate ali no posto, mas não é. É tipo ele a pedir desculpas, mas depois não pede. Está no caminho certo, mas depois não o faz, estás a ver? Opa, olha, eu não sei mais o que é dizer sobre este assunto, porque acho que este assunto também é um bocadinho... vamos esperar para ver o Deixa continuar. ver como é que vai decorrendo este assunto, porque teoricamente este assunto ainda não está finalizado, pelo que eu estou a perceber. Por isso, mais vale esperar para ver. E vamos passar para o tema a seguir que aconteceu esta semana, que foi a resposta do Presidente da República a uma senhora na saída da festa da Feira do Livro. A festa, eu já quero festas. Na Feira do Livro do Porto, que nós também vamos falar sobre isso mais à frente. A Feira do Livro que abriu portas esta sexta-feira, dia 28. A de Lisboa, para quem ainda não sabe, já está também aberta ao público. Ela abriu portas dia 27, foi um dia antes. E o Presidente da República foi interpelado pela senhora, que estava bastante revoltada. Eu, por acaso, vi o vídeo, eu não sei se tu chegaste a ver. Sim, não vi na totalidade, mas depois acabei por também me informar em relação a essa questão. A senhora, ele foi interpelado pela senhora a dizer que porque é que os salários eram tão baixos, que tinha assistido a um suicídio de um amigo dela, se não estou em erro. Ele, a tudo o que a senhora dava de comentários e que lhe dava a conhecer, a resposta dele era muito básica, muito ignorante, até que chegou um ponto em que ele disse, olha, digo aos portugueses para votar no outro governo. O que é que tu tens a comentar sobre esta resposta do Presidente? Porque temos as presidenciais aí à porta e uma pessoa que está literalmente, eu não sei se ele está a fazer ou não campanha, mas todas as coisas que ele vai fazendo até lá têm um grande impacto na decisão de voto dos portugueses. É uma verdade. Sim, obviamente. É uma questão um bocadinho complicada de escrever. Eu já intitulei esta situação de ridícula, porque foi efetivamente, não é? Tu tens lá está, mais uma figura representativa, uma figura que de facto influencia muito na governação do país, que é o nosso Presidente da República, e tu depois vês quase como
um reflexo de, ok, pronto, olha, eu agora não quero, porque imagina, no meu entender, independentemente de ele ser bom ou mau presidente, seja o que for, que isso nem sequer tem qualquer tipo de interesse neste comentário, não é? Porque, independentemente do que ambas pensamos, é necessário verificar o que é que de facto aconteceu. E eu acho que a situação daquela senhora é a de muitos portugueses, ok? As pessoas estão cansadas, estão desesperadas, porque estamos há quase, se formos a ver, desde março até agora, é quase um ano perdido. Porque se a situação da pandemia começa outra vez a ter um impacto enorme, sendo que a partir de 15 vamos estar em contingência, acho que é de facto necessário para repensar as medidas, para perceber se as pessoas podem ou não voltar aos seus postos de trabalho físicos, os miúdos vão para as escolas, mas é o desespero. E quando tu estás no estado em que aquela senhora estava, a resposta que te deve ser dada efetivamente não é quer um governo melhor, peça ao povo para o tirar, para o colocar lá. É o Presidente da República. Ele tem que estar disposto e preparado para este tipo de coisas. Como nós já também tivemos esta conversa, e eu disse que efetivamente o trabalho dele durante a altura do estado de emergência, de toda a quarentena, o isolamento, mas não sei o quê, houve falhas, como houve em todos os setores, mas de facto foi, lá está, uma ação-reação muito bem efetuada. O Presidente em si teve, todas as medidas que foram implementadas, foi uma resposta muito assertiva à medida da evolução. Agora, aquela situação caiu muito mal, muito Assim, mal. eu não sei se tu reparaste, mas ela chegou uma parte era uma parte em que estava a ser gravada, em que ela disse assim, porquê que ajudaram a TAP, hotéis, e a nós, microempresários, porque ela era empresária, não nos ajudam, porque e a resposta dele foi, então eu dou-lhe a resposta, porque os portugueses votaram neste governo. E ela depois respondeu, mas eu não votei em si. Sim, Assim, e vamos lá lá ver uma está. coisa, esta situação da TAP também é outra. Porque assim, a TAP, antes da pandemia, andou a dar prémios aos empregados, eu acho que até foi durante a pandemia, que nós já estávamos em estado de emergência, andou a dar prémios aos empregados e depois viu-se aflita de dinheiro e foi pedir ao governo e ainda por cima não queriam dar uma parte da TAP ao governo. Queria que tudo ficasse para ele e queriam que o governo desse-lhes dinheiro. Então, mas o que é isto? Expliquem-me lá. Querem ajudas, andaram a dar o dinheiro às pessoas, sem necessidade nenhuma, porque assim, prémios é uma coisa, ordenados, que é uma coisa fixa, é outra. É que nem sequer foi esse o caso. Hotéis, que muitos deles têm grandes lucros durante o ano, não era por meia dúzia de meses que poderiam fechar, porque assim, se tu fores a ver este verão, muitos portugueses, mas imensos, passaram férias dentro de Portugal, também para ajudar a nossa economia, porque nós já não aguentamos mais outro estado de emergência, não aguentamos ficar parados. Nós somos um país pequeno. A nossa economia já vai ficar toda arrebentada este ano que vem. Já está, literalmente. E nós estamos a sentir isso. E vamos cada vez mais sentir isso. E depois temos estas pessoas, que é como tu ainda ontem dizias, temos microempresas que precisam de ajuda porque são micro, não têm tantos apoios como outras empresas de maior dimensão. E depois temos governantes que dão apoios a quem não precisa. Empresas com milhares e milhões de euros, quer dizer, até e aquelas que não têm. Ficam A questão desculpa, Alexandra, mas a questão realmente é muito essa, porque é assim, a questão das microempresas é uma situação muito complicada, porque são empresas que o investimento é quase todo, neste caso, do próprio empreendedor, digamos assim. Ou seja, a maior parte das microempresas são apenas de uma pessoa, no máximo dois sócios. Ou seja, há um investimento muito significativo por parte de quem de facto investe nas empresas, e depois é tudo muito de caráter familiar, muitas das vezes, ou coisas que começaram a nascer pouco antes da pandemia surgir em peso, e obviamente que é muito complicado conseguir manter uma microempresa quando está no seu início, independentemente dos apoios. E não Ou só, porque não vamos houveram... esquecer que a maior parte, desculpa interromper-te, não vamos esquecer que muitas das microempresas não têm uma plataforma digital em que possam expandir o seu negócio, mesmo online, mantendo os lucros, porque assim, vamos supor lojas de roupa, ainda conseguem vender roupa online, conseguem manter mais ou menos os lucros e vão conseguindo ainda
mal que não mal vão conseguindo ainda vendendo e tendo alguns lucros. Agora temos aqui, por exemplo, imagina uma microempresa, sei lá, de queijos, por exemplo, como é que tu vais andar a exportar queijos para fora? É só as despesas de transporte para conservar, claro. É tudo, percebes? E é como tu dizes, muitas delas são familiares, são negócios que já vêm de há muitas décadas e que não têm a capacidade de evoluir ou não querem, porque querem manter a tradição. E depois, quando acontece uma situação destas que aconteceu com a pandemia, não há ponta por onde se pegue, não conseguem sair e não conseguem tentar, como é que eu ia te explicar? Não conseguem gerir bem o negócio porque não têm dinheiro suficiente ou não têm os lucros e não conseguem manter o negócio, percebes? Sim, é claro muito que sim. complicado, esta situação é muito delicada porque estamos a falar de empregos, o desemprego subiu. É uma verdade. Sim, só à parte, eu ainda agora recebi uma notícia a dizer que o desemprego, principalmente de jovens, aumentou exponencialmente e que nós voltamos a valores de há 3 anos atrás. É muito assustador, é muito horrível e para ser muito sincera, eu acho que, assim, eu não estou a dizer que o Presidente da República é o culpado, mas é assim, ele fala com o António Costa é governo, né? Ele é o governo, ele é a maior parte das vezes, ele é que decide tudo. Falem, conversem, não venham é com aquelas coisas de crise política, não sei o que mais, amigos, deixem-se de politiquês, deixem-se de propaganda e resolvam realmente os problemas que são para resolver. Deem condições de vida que é mesmo assim às pessoas, muitas delas não têm. Como a segurança social, ponham mão na segurança social e comecem a dar às pessoas que realmente descontam, quando precisam do dinheiro, que lhes deem, e àqueles que não fazem nada, que eu agora vou ter que citar o André Ventura, para quem estiver a ouvir e que não for apoiante dele, e quem não gostar, amigos, temos pena. Uma coisa ele tem razão. Comunidade cigana e comunidades que não querem fazer nada andam a receber coisas, a receber dinheiro que não é deles, porque eles não descontam e não trabalham, não são contribuintes para receber esse dinheiro. E a verdade seja dita, a minha mãe e o meu pai que descontam, a minha mãe agora está de baixa, imagina, né? E só vai receber 9€ da Segurança Social, quase um mês inteiro. E depois temos comunidades que não querem fazer nada e que andam a receber, se for preciso, 1000€ por mês. Para dar para uns não há para outros. Então, ponham a mão nas coisas como deve de ser, porque isto também se reflete tanto das microempresas como se reflete a nível das famílias. Percebes? Alexandra, tocaste no meu ponto fraco. Tocaste no meu ponto fraco. Então, qual é que é o teu ponto fraco? Em relação a esse tema das comunidades ciganas e de whatever, mais comunidades, eu sou tenho uma opinião muito diferente da tua em relação a isso e acho que, não querendo aqui criar qualquer tipo de conflito, mas acho que reduzir, seja a comunidade cigana e entre outros, mas reduzir tão simples como não querem fazer nada ou só querem ganhar o rendimento dos outros ou viver à custa dos outros é muito errado, porque muitos deles, independentemente de ser comunidade cigana, são cidadãos portugueses, têm todos os direitos como qualquer uma de nós. Atenção, isso dos cidadãos portugueses, eu acho que isto é um tema que nós temos que debater mesmo num outro episódio, não é? Mas é assim, sim. Vamos lá ver uma coisa, nós não podemos querer dar os mesmos direitos a pessoas que vêm lá de fora, chegam lá, pedem um cartão de cidadão e são cidadãos portugueses. Desculpa, mas isso para mim não dá. Não, mas isso também não é assim tão simples quanto isso. Olha, isto também não, mas a maior parte das vezes é isto que acontece. Ainda há uns meses atrás, vem um miúdo lá de não sei de onde dizer que não nos davam condições para a universidade, que nós portugueses tínhamos mais condições do que eles. Então, mas eles querem o quê? Eles é que vêm lá de fora. Tu vais a qualquer país, tu não trabalhas, não recebes. Tu fazes a geneira nesse país, seja coisas ilegais, tu vens recambiar para o teu país de origem. Chegas a Portugal, fazes o que és e bem te apetece, está-se tudo a marimbar para o assunto. Verdade seja dita, as pessoas que vêm sempre lá de fora têm sempre mais condições que o povo português. Nascido e criado cá. Digam o que disserem. É a minha opinião. Mas isso são realidades. Claro, mas isso são realidades completamente diferentes. Tu, a vida que tens em Portugal, não tens provavelmente as mesmas condições que tens aqui, quanto mais não seja pelo salário que tu tens aqui que não tens noutro país qualquer. Mas é assim, tu és contribuinte, tu trabalhas, estás a descontar para tu, num futuro próximo,
poderes Sim. ter apoios sociais quando precisares. E quando tu Mas então precisas, diz-me nunca uma os coisa. tens. Mas Percebes? então diz-me uma coisa, por exemplo, uma pessoa que vem de outro país para Portugal e que trabalha em Portugal e que desconta em Portugal, porque é Aí que não há de ter sim, os mesmos direitos? aí sim, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é as pessoas que vêm para cá, imigrantes, imagina, pessoas refugiadas, que a maior parte das vezes não trabalham, alguns ainda querem trabalhar e às vezes até vivem em condições miseráveis e trabalham e são trabalhadores, e aí eu concordo plenamente. Pá, quem trabalha e dá tudo ao país onde eles estão, então também é aquilo de quem dá também deve receber. Agora, quem não dá e quer só receber, isso para mim não funciona. Seja quem for. Percebes? Porque eu, se for para um país e não receber, ou neste caso não trabalhar, eu não vou receber. Se eu cometer alguma ilegalidade, sendo eu estrangeira, noutro país, das duas uma, ou eu fico presa, que é mesmo assim, ou venho recambiada para o meu país de origem. E em Portugal não há um meio termo. Aos que não querem se fazer nada, anda-se a dar. Aos que trabalham e descontam, quando tu precisas, mais tarde ou mais cedo, apoios sociais não há. O que há é muito pouco. Percebes? O que eu estou a dizer é, seja, e vou mesmo dizer, sejam pretos, sejam ciganos, sejam amarelos, sejam cor-de-rosa, eu não quero saber. Essas comunidades querem trabalhar, têm todo o direito, pá, houve, por mim até podem-nos dar mais tarde, acho que até há uma medida que o Chega tem, que eu não sei se a maior parte das pessoas conhecem, que eles querem propor, que é uma pessoa que venha lá de fora, seja de comunidade que for, trabalhe durante acho que são 3 anos ou 5 anos, não sei se acho que é mais ou menos isso, e que desconte, mantenha uma vida limpa, cumpra todos os deveres e obrigações como cidadão português, merece ser cidadão português e tornar-se como um cidadão português. E merece receber todos os apoios como comum. Agora, aqueles que não querem e aqueles que ou cometem crimes, vão lá para dentro, passado um tempo, saem cá para fora e Mas isso continuam acontece em nesta todos os vida. países. Mas A não, há alguns criminalidade. países, não, ouve lá, tu na Suíça, tu não podes fazer uma coisas destas. Oh, Em mas Suíça Alexandre, e ouve lá. outros países, que é muitos onde os portugueses vão emigrar e vão arranjar trabalho. Percebes? Assim, eu estou a falar é cá em Portugal porque nós somos um país pequeno, mas nós não temos a condição financeira para sustentar qualquer pessoa que venha lá de fora para dentro do país. Nós temos, e isto é muito verdade, nós temos sem-abrigos portugueses, cidadãos portugueses, nascidos e criados cá, a dormir na rua, e depois vêm refugiados, imigrantes lá de fora que não têm nada também e dão-lhes casas. Ai. Aqueles que foram expulsos daquela casa, é aquela casa ou apartamento que estava abandonado, não interessa, é propriedade privada, não tem que se meter ali. Aquela propriedade podia ser minha, e se eu não os quero lá, não quero, ponto final. Percebes? Não é deles, não têm que estar depois também a ofender as forças de segurança, que isso depois é outro tema para se falar mais à frente, não têm que estar a ofender e não têm que estar a ficar chateados porque foram retirados à força quando já tinham recebido numa data de pedidos para saírem de lá. E quando saíram à força não gostaram. Assim, é um tema muito complexo para estar a perder aqui tempo neste episódio, né? Porque nós já nos estamos Sim, a sim. no assunto. Mas uma coisa é verdade, Sim. este tema revolta-me porque assim, eu ainda não trabalho, mas eu futuramente vou trabalhar e eu vou descontar. E eu, quando descontar, um dia que eu precisa, porque não posso trabalhar, eu não vou receber o mesmo que uma pessoa que vem lá de fora, praticamente não trabalha, que anda aí na sociedade, literalmente a ser parasita da sociedade e recebe mais do que eu preciso e que andei uma vida inteira a contribuir para a sociedade. Mas Acho a que a questão é que estrutura está tu. muito mal feita. Sim, mas aqui a questão é que não é só quem vem lá de fora que vem ou que Também há vive cidadãos portugueses do. que também fazem o mesmo, Não é? Tipo, atenção. eu acho que eu tenho uma opinião muito diferente da tua neste contexto e Por nesta, isso é que nesta criámos este podcast, realidade. são duas pessoas completamente Verdade. opostas. Assim, Verdade. acho que assim é que faz um bom debate. Sim, sem Mas dúvida diz. alguma. Não, sem dúvida alguma. Mas eu acho que, muito, muito sinceramente, há medidas que têm que ser repensadas, mesmo a nível de trabalho e não só, mas não é depositar a culpa em comunidades, em imigrantes e seja em qualquer outro tipo de contexto que tu vais ter um país melhor, até porque muitas das coisas que existem em Portugal e a necessidade de não haver, e seja o que for, é como eu te digo, assim como tu tens pessoas que até podem vir de fora e que muitas delas vêm com promessas de trabalho e chegam aqui e ou são exploradas ou então
Mas aí eu simplesmente são concordo que lhes despedidas. deem as condições de vida, porque é assim, elas vieram cá para contribuir para o teu país. É como eu Sim, estou a mas a dizer, eu questão é só não que, Mas também houve lá, há portugueses criados cá, também não querem fazer nenhum. Eu estou a falar de todos aqueles que não querem fazer nada, sejam eles de comunidade sejam eles de país que sejam, não querem fazer nada e querem receber o mesmo que uma pessoa que trabalha e que desconto. sim, mas tu sabes que o estigma começa quando tu começas a argumentar com, nomeadamente, a comunidade cigana. Até porque isso também é um tema para falar noutro podcast, porque as pessoas começam logo por estereotipar e mencionar logo a comunidade cigana, quando a própria comunidade tem uma história com Portugal a nível de país de há séculos. São uma minoria não porque se quiseram ser inicialmente uma minoria, mas porque sempre foram colocados à parte. E isto digo isto porque eu cheguei a estudar este tema na faculdade, Sim, eu nomeadamente por concordo plenamente, informações não estou a dizer o que contrário, há fiz. pessoas muito E trabalhadoras, a partir do atenção. momento que tu colocas um estereótipo, quase que é uma necessidade de recorrer a ele, mas não falo diretamente de ti, falo com toda a população e com quase toda a sociedade, quer portuguesa ou não. A Mas partir do momento atenção, que. eu estou a falar de forma geral, porque há muitas pessoas que sejam dessa comunidade e que são muito trabalhadoras. Ainda a minha mãe teve uma situação no trabalho em que a rapariga não tinha, acho que era 50 cêntimos a 1 euro, para finalizar a compra. E a minha mãe disse: olha, depois você dá-me então. E a senhora no próprio dia foi logo lá, toda coisa, é para dar aqui o euro que falta, aos 50 cêntimos. Percebes? É Sim, mas lá honestidade. está, Mas aí é diferente. Mas depois tem assim, eu agora nem falo muito da comunidade cigana porque acho que ela, a níveis de problemas, por exemplo, no que toca às forças de segurança, nem tem muitos problemas com elas. É mais às vezes, pá, quererem, estarem sempre a levar apoios sociais quando a maior parte deles não fazem nada, que é mesmo assim. Eu Mas conheço essa muitas. questão também é outra, é que quase toda a população portuguesa pensa que os apoios sociais, que nas comunidades ciganas, que são imensos, e há uma pequena, também posso garantir que há uma pequena percentagem muito pequena que recebe qualquer tipo de apoio social. Ou seja, há muito blá 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 que não é assim, percebes? E o que mais me deixa frustrada a nível geral é que a partir do momento que tu vês, tu não falo diretamente a ti, estou a falar na comunidade em Sim, sim, geral, sim, sim. mas a partir do momento que há uma segmentação na população e que tu colocas desde o início a colocar à parte as minorias, o argumento é sempre o mesmo, sempre o mesmo. E o que eu também acho que acontece é que há muita falta de conhecimento, porque aquele contexto e aquela frase a minha liberdade começa quando a do outro acaba é muito real. E é necessário que as pessoas percebam uma coisa. Independentemente de tu pertences a uma comunidade cigana, independentemente de seres de outra nacionalidade e estás a residir em Portugal, independentemente de seres tu própria portuguesa a ir para outro país e notares que as culturas em si acabam por criar todo um estereótipo, somos todos homens e mulheres, somos todos um ser humano. E é necessário que as pessoas contextualizem os direitos do homem, e muitas vezes, porque eu cito muitas vezes, que é, sendo toda a gente igual, tu tens que ter todo o tratamento, independentemente da tua etnia, da tua nacionalidade, seja o que for, porque a raça só existe uma, que é a raça humana. E se há medidas que são implementadas para um cidadão português, independentemente de tu seres de etnia cigana, ou os teus pais não serem portugueses e tu teres nascido em Portugal, tu não deixas de ser português, porque a tua nacionalidade é portuguesa. Então, os teus direitos face ao teu país têm que ser exatamente os mesmos. Agora, se tu me disseres assim, se provavelmente a governação, não digo se calhar atual, mas a que tem decorrido ao longo dos anos, por si só também tem quase que obrigatoriamente estereotipado a sociedade, claramente, porque a população pensa maioritariamente, e eu odeio generalizar, sou das pessoas que odeia completamente generalizar, porque não somos todos, a nível de pensamento, todos iguais, não somos todos iguais, mas é necessário começar a quebrar um bocadinho esse porque a culpa é da comunidade cigana, porque eles têm muitos problemas a nível de forças ou não. Não acontece porque há lacunas em todos os espaços, há pessoas más em todos os espaços, em todos os países e independentemente de onde tu vens, não tem que caracterizar, ou tem, depende, obviamente, a pessoa que tu és.
os teus princípios correspondem aos teus valores. E muitas das vezes os teus princípios e os teus valores podem se modificar ao longo do tempo ou não. E, para finalizar, porque senão vamos nos alongar aqui muito. Nós estávamos no Presidente da República, já estamos aqui, mas sim, finaliza. Mas para finalizar aqui todo este contexto e toda esta discussão saudável, obviamente, tu, obviamente, que a educação influencia, as pessoas, a tua família em casa influencia, o teu grupo de amigos influencia, a própria sociedade influencia. Eu não estou a não concordar com... É assim, eu não estou a não concordar com algumas coisas que tu dizes, atenção, muitas das coisas tens razão, e muitas das coisas eu também concordo, atenção. É assim, seja de comunidade for, novamente, há portugueses que também não querem fazer nada. Há portugueses que são a marimbar para a sociedade e que fazem o que querem, bem lhes apetece, percebes? Só que é muito triste às vezes, e se tu vês a maior parte dos problemas, e já há estatísticas, e é triste ver isso, que há estatísticas que seja pretos, seja ciganos, seja quem for, que tem muitos problemas com a sociedade, também deve ser por como tu dizes, serem logo estereotipados desde o início, mas é assim, verdade seja dita, a maior parte dos problemas que há com forças de segurança e não sei o quê, e a parte da segurança social, é por causa, e vem sempre dar às mesmas comunidades, e também pode ter a ver com aquilo que tu dizes, novamente, desde o início, sempre definirem eles como o problema da sociedade, mas a verdade seja dita, eles também não querem mudar. Eles querem, eles já são denominados o problema pela sociedade e eles, em vez de darem o braço a torcer e mostrarem-se que não são e mostrarem realmente que não são o problema e que querem realmente ser igual aos outros, porque são cidadãos, mas que são cidadãos trabalhadores, que são honestos, são humildes, percebes? Também não são todos humildes, nem são todos honestos, mas dentro das situações razoáveis, eles não se mostram, acabam por também, é aquela de, olha, já que tenho a fama, tenho o proveito. Mas a questão é que, lá está. A questão muitas das vezes também é assim, lá está, em relação aqui aos representantes da segurança portuguesa, também é outro tema que provavelmente teremos que falar posteriormente, porque tem muitos problemas. E se calhar tentar perceber um bocadinho o contrário. Será que só as comunidades e as minorias é que, é preciso a segurança ir lá intervir porque acaba sempre no mesmo contexto. Mas será que é mesmo assim? Será que também já não é, de certa forma, um meio e um mecanismo de justificar uma ação? Porque se tu achas que a segurança portuguesa... E tu vês, mas tu achas que também nos Estados Unidos não houve necessidade de eles terem disparado, por exemplo, 7 tiros ao rapaz, nem de terem algemado à cama. Mas a verdade seja dita, ele tinha um mandato de captura e ele, a partir do momento em que entrou dentro do carro, tornou-se uma ameaça para os polícias, porque assim, nos Estados Unidos, como tu dizes, armas de fogo toda a gente tem. E tu não sabes quem vai ao carro, muitas das vezes eles vão ao carro para buscar armas. Pois, mas a questão aí é um problema muito grave, dos Estados Unidos que permitem que a posse de arma seja permitida. Pois, daí eu estar a dizer, se calhar se nos Estados Unidos, e isto é muito verdade, se calhar se nos Estados Unidos deixassem permitir armas a qualquer pessoa, se calhar não havia tanta agressão policial, não havia tantos exageros por parte das forças de segurança, mas a verdade também seja dita, muitas das pessoas também não obedecem às ordens da força. Seja injustificado ou não seja, é a força, são superiores a eles, têm que obedecer, ponto final. Mas a questão é que são superiores, se fossem de facto superiores, há muito abuso de poder da segurança. Muito, quer GNR, seja o que for. E nos Estados Unidos igualmente. Nos Estados Unidos ainda consegue ser pior porque as pessoas lá são extremamente para além de serem extremamente racistas, pensam que essa, infelizmente, é um pensamento muito nacionalista. Pensam que é necessário agir logo em conformidade com. E para mim, o tipo de agressão que é aplicado, tu tiveste o caso de há muito pouco tempo que houve do Floyd, que foram utilizados métodos que já nem sequer eram permitidos nos Estados Unidos. Sim, foi por isso que o homem morreu. Sim, tudo bem. Ouve lá, eu concordo, é assim, vamos lá ver, são situações e situações, eu concordo com uma parte das situações e a gente vamos ter mesmo que terminar com este assunto. Sim, porque senão vamos alugar muito. Nós éramos para falar sobre este assunto no segundo episódio.
Mas só para concluir mesmo aqui, atenção, em relação ao George Floyd, também não concordo da forma como foi, acho que foi completamente exagerada, mas também houve lá uma coisa, depois do que aconteceu com o George Floyd, fazerem manifestações em Portugal por causa de uma pessoa de lá de fora, independentemente seja para defender uma causa ou não, e depois começar a haver aqui também agressões às forças quando a maior parte delas, e há vídeos a comprovar isso, que não estão a fazer nada. E é assim, se é para ser justo, então vamos ser justos. Todos os polícias de todos os países, sejam eles quem for, vamos ter bodycams, que assim, vê-se a situação desde o início, percebes? Como aquele do drive-thru lá fora, também foi baleado, que arrancou a arma de taser do policial, começou a fugir, ainda quis disparar a arma do taser contra o policial, porque aquela porcaria que é mesmo assim, aquilo paralisa, está bem? E tu numa situação em que tu estás a tentar algemar alguém porque está em incumprimento, aliás, o homem até estava alcoolizado e o agente pediu-lhe para ele entrar literalmente dentro do carro porque não estava em condições de conduzir, porque, olha lá, conduzir alcoolizado, nos Estados Unidos pode matar alguém. Ele estava de uma forma que nem ele sabia explicar, estás a ver? E a partir do momento em que ele faz o que faz, a reação dos agentes é responder. Pronto, há situações e situações, e isto vai ter que ser discutido no próximo episódio, porque assim, eu concordo com muitas das coisas, mas muitas coisas também não concordo, principalmente a última situação que ocorreu nos Estados Unidos, acho que 7 tiros foi muito exagerado, o homem está paralisado, ainda foram algemá-lo à cama, como se ele fosse fugir para algum lado, foi completamente inaceitável, mas verdade seja dita, ele já tinha um mandado de prisão, andavam de olho nele, pediram-no para ele parar na meio da rua, ele não parou, continuou a andar em direção ao carro. E muitas das situações que acontecem nos Estados Unidos, eles sacam armas do carro, atenção. E é assim, tu como polícia, se estiveres numa situação, tu temes pela tua vida. Ok, sei que isto também é demais, é quase descarregar o carregador todo, mas é assim, é uma situação real, é a tua vida que está em causa, seja a dele, seja a do polícia. E quando há um conflito deste tipo, a reação, ainda por cima nos Estados Unidos, em que armas é sempre permitida a toda a gente, percebes? Em que acho que isso é uma das leis que deve mudar, principalmente nos Estados Unidos. E daí a ver se calhar aquela coisa do racismo e não sei o quê, porque a maior parte das vezes todos os conflitos, ou a maior parte dos conflitos que há, muitas das vezes olha como aquele miúdo que andou-se a disparar no meio da rua contra as outras pessoas também, não sei se viste, o miúdo acho que tinha 17 anos, ou o que é que era, andou a disparar contra as pessoas no meio da rua, quer dizer, qualquer um tem uma arma. E isso assim não pode ser. Lá está. E depois aí, o problema é esse. E o problema parte daí. A ação dos agentes contra a população, sejam elas quem for, vem muito daí, porque nunca se sabe o que é que vai sair de lá. Não se sabe se tu tens ou não uma arma. Tu, imagina, tu estás a morar nos Estados Unidos, é estrangeiro, se um polícia te manda parar, né? E tu não fazes logo o que ele diz, ele aponta-te logo uma arma, porque ele não sabe, independentemente se tu estás a viver, seja estrangeiro, o que seja, se ele te manda parar, tu nos Estados Unidos já sabes que toda a gente tem armas, mas praticamente quase toda a gente. E ele não sabe se tu tens. E se tu não lhe obedeces logo à primeira, ele desconfia logo. Eu não sei se estou a entender tipo também, sim. Mas a questão também é muito esta, há abuso de... Mas não deixa de ser um abuso por parte das forças de segurança. Há muitos que são abusados, enquanto tu não, independentemente de tu poderes ser uma ameaça pública ou não, se tu, a única coisa que não fizeste foi ainda responder àquilo que te foi pedido, independentemente da situação, não quer dizer que tu tenhas contigo uma arma ou não. E a resposta automática é aquela. Muitas das vezes as pessoas não precisam de ser propriamente uma ameaça, mas logo o primeiro partido que tiram é encarar-te como uma ameaça, e depois o índice de criminalidade, claro que é enorme. Isso é óbvio. E já nem é só por causa do posse de arma ser aceite, mas porque, lá está, aquela necessidade de vai criar quase como uma resposta que lá está, tu já nem tens propriamente como agir, já nem sabes muitas das vezes responder corretamente ou não. Agora, se efetivamente, mesmo se as pessoas pretendem ter, isto referindo àquela situação que estavas a falar, por exemplo, em Portugal, se ter feito manifestações e tudo mais, a minha opinião, a única coisa que eu penso acerca disso é, independentemente de morarmos todos em partes diferentes do mundo, somos todos ser humano. E o que foi realizado, a forma como o homem foi abordado, independentemente daquilo que ele pudesse ter feito, é desumano.
independentemente de ele ser português, de ser estrangeiro, independentemente de pertencer a algum tipo de comunidade, independente, whatever. É um ser humano e um ser humano não tem que passar por aquilo, porque foi o sofrimento autêntico e foi por isso que mas agora sabia muita gente cá foram que sabia feitas para argumentar. ele, foram feitas para ele e não só, também foi dizer que em Portugal há racismo, tu não vês tantas situações Claro como que vês lá há. fora. Mas tu, O ouve que lá, é, tu não Alexandra? vês Claro tantas que há racismo em situações, tu Portugal. não vês tantas situações como é lá fora. O tipo de manifestações que houve foi completamente exagerado para a situação em Portugal. Não queiram comparar situações. Não, há necessidade de comparar porque Portugal pode ser um país mais pequeno, mas o nível de racismo que existe é inaceitável, até porque o racismo nem sequer devia de existir. O grande problema de Portugal, no meu ver, é esse. É que porque não há tanto. Há situações que eu mesma presenciei que é completamente absurdo. Olha, uma das coisas que eu consegui verificar, eu que sou do Norte e que estou a viver em Lisboa, foi que a realidade da capital comparada com a realidade de outra área metropolitana é completamente diferente. Desde o tratamento da pessoa à forma como interagem com ela. Tu tens quase, em Lisboa, tens quase um selo na cabeça, se és português ou não. É muito discutível este tema, mas é uma realidade e cada vez mais existe. Tu vês pessoas a serem barradas a entrar num sítio por causa de serem de outra nacionalidade ou de terem outra cor. Isso é inaceitável, porque se calhar ainda têm mais posse financeira Isso que é eu para ridículo, pagar. mas é assim, também vamos a ver, muitas das pessoas que dizem que sofrem de racismo, elas às vezes também são racistas com elas próprias. Sim, mas isso lá está. Acho que era o vídeo daquele programa da SIC do E Se Fosse Consigo, em que perguntaram às crianças quais é que eram as Barbies mais bonitas. Todas as crianças pretas que estavam lá e que disseram não sei o quê, eu não gosto da minha cor, acho a branca mais bonita. Eles são os próprios com eles. E assim, a partir do momento em que eles têm esta mentalidade, não só pequenos, bem como adultos, acabam também por qualquer coisinha que a sociedade faça, por mínimo que seja, é um filme topo também. Há coisas e coisas. Há Sim, coisas mas que agora concordo contigo, que é só estúpido como antigamente, há uns anos atrás. Eu sei que isto é parvo, mas, por exemplo, há uma série que é da Umbrella Academy, eu não sei se alguém conhece, e há lá uma situação na última temporada em que antigamente tu não podias entrar em certos cafés porque os pretos não podiam. Isso, para mim, é só desumano, como tu dizes. Mas, assim, não estamos mais nessa mentalidade da sociedade em que tu não podes entrar num sítio por seres, pelo menos não em Portugal que eu conheça. não, tu Tu não estás, só que é possas. escondido, percebes? Tu estás. O grande problema é esse, é que ainda acontece muito, quase tu teres um selo na porta a dizer proibida a entrada, quase como um tratamento animal. A questão é essa, é que existe. Só que Olha, se muitas das existe, vezes é eu acho que abafado. se existe, então eu acho que é completamente Absurdo, não estúpido é? e absurdo, porque assim, estamos em pleno século XXI. Eu sei que a maior parte, às vezes, das atitudes que essas pessoas possam ter não são as melhores e que muitas das vezes são vistas dessa forma e acham que pronto, estão a sofrer racismo porque estão em resposta às atitudes que elas têm. Mas também vamos lá ver uma coisa, a maior parte das pessoas, algumas pessoas, não é a maior parte, algumas pessoas que cometem alguma situação, alguma ilegalidade e que são dessa cor, o argumento que utilizam sempre para qualquer coisa, para defender que não estão a fazer nada ou para literalmente desviar as atenções está a ser racista comigo. Eu não posso dizer a alguém, e isto é muito verdade, eu não posso dizer a uma pessoa preta, não sei o quê, ou o que seja, que acha que já estou a ser racista com a pessoa. Filha, eu tenho amigos pretos e dou muito bem com eles. São pessoas muito boas comigo e tudo mais. Mas é assim, há pessoas e pessoas e não podem estar sempre a dar o argumento do racismo quando fazem alguma atitude mal feita com alguém e a pessoa chama a atenção e já está a dizer que é racista, porque há muitas situações dessas. Há muitas situações dessas. Há outras que não, mas há muitas situações em que tu não podes dizer nada a alguém que esteja a ter uma atitude incorreta com outra pessoa, já é racista. Temos que ver os factos, não é só achar que as pessoas são humanas e não sei o quê. Somos todos humanos. Mas é assim, eu não tenho que me estar a rebaixar, ou não tenho que estar a levar com certos comentários de outra pessoa que é preta e não poder lhe dar resposta porque futuramente vai dizer que eu sou racista. Eu não sou racista. Eu só estou a dizer é que eu acho que as pessoas também têm que ter um bocado de cuidado com aquilo que dizem. Sejam elas porque sejam. Eu não comento certas coisas em frente às outras pessoas porque eu sei que elas não vão gostar. E elas também não têm que dizer certas coisas. Como aquele cantor também.
que ele já tinha ameaçado o senhor. Tinha lá problemas Cantor. dele. Sim, aquele cantor, eu não sei o nome dele, que foi morto na rua pelo senhor de idade. O senhor de idade já tinha sido ameaçado por ele. Isso não divulgaram, estás a ver? Cantor, ele Uma é um das ator. vizinhas, é Ator, isso, o ele era ator, ator. pronto. Uma vizinha, foi dizer no Facebook que também já tinha sido agredida verbalmente por ele, que nunca lhe tinha dado resposta, mas se um dia lhe tivesse dado também já era racista. Vamos ver os factos. Eu sei que a violência não justifica os meios, é isso que eu quero esclarecer aqui, mas atenção, não podemos dizer que o senhor foi racista, o senhor... É assim, vamos lá ver, as pessoas de idade já são assim um bocadinho, e para quem quiser ouvir pessoas de idade, não pensem que eu estou a dizer que vocês já são velhos e malucos, mas é assim, as pessoas de idade já não pensam da mesma forma que pessoas mais novas. São, são muito picuinhas com certas coisas e não sei o quê. As pessoas de idade até, olha, vê-se pelas condições que têm na rua, que são horríveis, pronto, não têm a mesma capacidade. Eu sei que a violência não justifica os meios, mas também vamos a ver uma coisa. Porquê que ele, o ator, não sei o nome dele, porquê que ele foi andar a ameaçar e a mandar bocas ao senhor? Expliquem. Eu gostava que alguém me explicasse. Ou porquê que ele andava a implicar com uma das vizinhas, quando a vizinha não fez nada. Porque assim, muitas das vezes eles implicam. Mas, Percebes? Alexandra, eu percebo o que tu estás a dizer, não concordo, obviamente. A gente tem uma opinião diferente e eu acho que é bom. Percebo. Claro, Olha, sem Patrícia, dúvida alguma. nós já estamos há quanto tempo aqui a falar sobre este assunto? Nós temos mesmo que terminar. Já temos isso 3 vezes. Não, mas agora vai ser mesmo para concluir. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que, independentemente do que pode ou não acontecer, é errado qualquer tipo de violência, seja verbal, sim, seja física. Mas a partir do momento que, primeiro nós temos que ouvir sempre a outra parte, não é? Claro que o que foi reportado em relação à morte do ator foi noticiado, obviamente, e foram factos. Também, os mídias têm muita influência naquilo que se sim, ouve. Sim, na opinião pública, claro que sim. E isso nota-se até pelas presidenciais e tudo, e as sondagens estão muito manipuladas. Isso tem uma pouco a informação, para outro episódio, por favor. Mas a informação que é passada, claro, isso nós que somos da área de Ciências da Comunicação e Jornalismo sabemos isso perfeitamente. Independentemente de qualquer coisa, a morte não é justificação. Não, eu já tinha dito isso plenamente, não é justificação, mas também é assim, não é justificação, mas ele também não devia ter andado a ameaçar o senhor. Mas lá está, mas essa questão não é que os velhos já não batem com a bola toda. Mas tu tens, primeiro tinhas o responsável pela morte do ator, para além de ser uma pessoa extremamente nacionalista e racista, não percebeu que o que cometeu foi errado, porque justificou com a seguinte frase, igual a ele, eu já matei muitos em África. Ou seja, era uma pessoa que certamente tinha passado pelo 25 de Abril, a guerra do ultramar e mais não sei o quê. Vem com um pensamento extremamente radicalizado e, independentemente do que pode ter levado a... Tens de te lembrar de uma coisa. Uma pessoa que é constantemente maltratada e ofendida por causa da sua cor de pele, chega um dia que vai respostar. Mas não quer dizer que tenha que faltar ao respeito, ou se efetivamente isso aconteceu, foi errado, mas uma pessoa que ferve bem pouca água, ou que mesmo que não ferve bem pouca água, mas chega a uma altura que tu não tens que estar a ouvir constantemente que és inferior a mim. Ainda mais me ajudas, uma pessoa que então já passou por essas coisas todas, da guerra e não sei o que mais, já tem um pensamento fixo daquilo que acha, e depois ainda tem que levar se calhar com uma pessoa que ele já não gosta. Isso não é justificável. Isso não é justificável. Eu não estou a dizer que é justificada. E depois ainda leva que aquilo, vê-se logo até por aquilo que tu citaste que ele disse, vê-se logo que ele já estava disposto a qualquer altura a cometer o crime. E daí aquilo que o outro também disse, o ator também não ajudou à situação. O que foi falado pelo ator, eu não sei, nem vou estar a falar sobre isso, porque lá está, nós também não estávamos presentes na situação, é aquilo que nos informa. Sim, eu também não sei, e também ouvi dizer que ele disse coisas que não devia ter dito ao senhor, ofendeu aquelas coisas parvas, claro, mas tu és... E para uma pessoa que já tem uma mentalidade fixa,
pior Mas ainda. não é justificação, não é? A minha avó tinha 92 anos e sabia perfeitamente que era inaceitável este tipo de situações e consegui ser mais velha que aquele senhor. Então, eu acho que depende, independentemente da mentalidade que tu tens, ou alimentas, até porque tu tens malta muito nova com uma mentalidade igual à daquele senhor, não é? E isso é. Uma pessoa tem que se atualizar constantemente e tentar perceber o que é certo e errado, independentemente da idade que tem. Dei o exemplo da minha avó, infelizmente ela já faleceu, mas a minha avó, mais que ninguém, acharia toda esta realidade inaceitável. E porque, primeiro, sempre defendeu princípios e valores que eram contra a superioridade, e porque melhor que ninguém saberia dizer que a morte não é solução. E Não, isso eu pronto, também concordo, mas pronto. vamos mudar de tema, senão nós não saímos daqui. Não, mudar de tema. Isto literalmente quase que já Já está ocupou o discutido. podcast todo. Já ocupou o podcast todo. E além disso, eu acho que este assunto já está quase discutido, porque nós já dissemos praticamente tudo. Tudo, completamente. Sim, As únicas sim. coisas que nos faltam falar, que estavam previstas para este podcast, era sobre a aplicação da Covid-19 que saiu esta semana. Saiu, se não estou em erro, na sexta-feira à noite. E que tu nos vais contar a tua experiência. Foi, exatamente, porque na sexta-feira à noite eu fiz download da aplicação, porque eu, como ia sair no dia a seguir, aproveitei para testar a aplicação. Assim, acho que a aplicação é bastante pertinente, apesar de ainda não achar, assim, no meu caso, eu ainda não ouvi ele a dizer, esteve em contacto com proximidade com alguém que tinha, ou que teve, ou que está com um caso suspeito, pronto. Ainda não tive essa experiência, porque talvez, se calhar, não haja muitos utilizadores na plataforma para, de facto, criar, como é que eu ia te explicar isto? Para criar a tal, aquela, como é que ele se diz, pá? Olha, estou bloqueada com tanta coisa que a gente já falámos. Para criar... Tipo um rastreio, É algo do isso género. mesmo, a palavra rastreio, que me estava a faltar. Para criar um rastreio, para saber quem é que pode ser suspeito de caso, não sei o quê. Também tem uma parte em que tu podes submeter o teu número, se já tiveste feito um teste da Covid, para dizer, eu posso já estar a ter sintomas outra vez e não sei o quê, para contactar os serviços. E penso que seja só isso. Eu não sei se também já fizeste download, já experimentaste. Eu já fiz o download, ainda não experimentei porque eu ainda não tive a oportunidade de estar a tentar perceber bem a aplicação. O que tinha, ou melhor, o que eu sabia em relação à aplicação foi todo aquele processo que nós ouvimos falar, de que a aplicação já estava a ser trabalhada há meses e por portugueses, benefícios atenção, também por portugueses, temos uma sede, acho que é no Porto, se não estou em erro. Acho que eles estão a trabalhar também lá, com pessoas lá de fora. E a Isso aplicação é é muito ótimo. simples, só tem 3 coisinhas. Tem a parte do diagnóstico, que é se teve algum resultado positivo da Covid-19, para submeter o código que recebeu do diagnóstico. O tal botãozinho que faz o rastreio através do Bluetooth. E depois temos as recomendações, que é os 2 metros, evitar os tais contactos desnecessários, lavar as mãos e desinfetar, e se sentir doente, ficar em casa. São apenas 3 coisinhas muito básicas. Acho que a aplicação é muito simples, pode ter muito sucesso. Não digo agora já ao início, porque ainda só teve, acho que entretanto subiu os downloads feitos, mas no passado sábado teve 10.000 downloads feitos nas últimas 24 horas. Foi um bom número, mas podia ter sido um bocadinho mais, porque quanto mais aderirem, mais fácil também será para todos poderem saber os casos de todos, né? Mas, eu não sei, a aplicação acho que pode ter sucesso. Não sei, deixa eu ver daqui para a frente como é que vai ser. Ok, vamos lá esperar e aguardar e ver a reação. Ver a reação, ver o que é que vai dar, se esta aplicação vai realmente ter muito sucesso. Sim, porque é uma criação também portuguesa e nós temos que valorizar tudo o que é português, ainda por cima agora. O nosso último tema é a Feira do Livro do Porto, que abriu portas esta sexta-feira. Nós já tínhamos falado por causa do assunto do Presidente da República. A da Feira do Livro em Lisboa eu ainda não fui lá visitar, gostaria, mas por um lado também não, porque depois dá-me vontade de comprar livros e isto é a altura de pandemia, está pobre. Mas tu, ontem a nossa menina Patrícia foi a uma, como é que tu foste? Foste a uma exposição, né? Sim. E passaste na Feira do Livro ou não?
Passei. Olha, não consegui procurar e estar a tentar perceber muito bem como é que aquilo Mas funcionava. conta-nos o que é que achaste agora das novas medidas e tudo mais, como é que aquilo está? Olha, eu prometi voltar lá porque passei e estive, mas foi assim uma coisa muito rápida. A nível de medidas, eu acho que está tudo a ser seguido adequadamente. As bancas, todas elas, penso que todas elas, ou pelo menos em que eu passei, têm todas lá o desinfetante. Tu tens que colocar antes e depois de obrigatoriamente tocar nos livros, pelo menos eu obrigatoriamente fiz isso. A nível de distanciamento, Não as é pessoas. obrigatório? Eu acho que é obrigatório, é o que eu estou a É que dizer. tu quando Eu entras fiz numa isso. loja de roupa, eles até digam, olha, por favor, Não, desinfeta as mãos. eu acredito que seja mesmo, porque toda a gente que eu vi e que estava comigo também o fez, por isso eu acredito que seja. Ok, desculpa, perdi-me. Mas acho que está a ser tudo muito, muito bem organizado, para já não houve assim nada de, oh meu Deus. À hora que eu fui, que também já foi mais ao final do dia, achei que estava tudo bastante calmo. Também se calhar por ser domingo, não é? E Mas se acredito que... calhar, é capaz. Mas mesmo assim, Não, até... mas é assim, uma coisa também que eu notei foi que as pessoas, as que eu vi e que tive assim, mas fui lá estar, como eu disse, foi uma passagem assim um bocadinho rápida, porque também a exposição já acabou um bocadinho mais tarde do que eu estava a calcular. O que é que eu estava a dizer? E então, as pessoas, as bancas, ok, desculpem, que isto já é muito processual. E já estamos quase aqui, penso eu, há 1 hora a gravar e... Eu acho que já passa, amiga. Também acho que sim. Mas pronto, mas assim no nível geral, e eu quero muito voltar lá, mas a nível geral eu acho que correu tudo muito bem. Havia lá uma grande dinâmica entre as pessoas tentarem perceber ou não a situação. Como te disse ontem, acho que é bastante positivo, não só a nível de livrarias, mas também de editoras, que isto vem ser uma golfada de ar fresco, ainda que haja efetivamente algumas bancas que não estão a ter tanta repercussão quanto pretendiam. Não sei se é pelo custo ou pelo género, percebes? Porque a maioria delas tem vários géneros de literários para qualquer pessoa poder chegar e ver. Mas acho que pode também influenciar, percebes? Porque se tens uma banca com um custo mais pequeno, tu procuras sempre, não é? Mais Ter barato. O tudo é algo mais sempre mais barato. É mesmo. Então, este episódio acaba hoje por aqui. Nós não fomos tão fiéis a um dos temas que prometemos neste episódio. Foi sobre o artista britânico Dubansky que financiou o navio para os resgates de refugiados no Mediterrâneo. Mas é assim, o próximo episódio com certeza vamos falar sobre este assunto. Também éramos para falar sobre o assunto dos Estados Unidos. Acho que já demos aqui um laminé na coisa, este episódio que não éramos para ter dado. Nós vamos ver o que é que vamos falar no próximo episódio. Recebemos, entretanto, uma sugestão de uma seguidora sobre o que é que nós achávamos das vacinas ainda este ano, que vamos comentar no próximo podcast. Para finalizar, não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais. Nós também já temos canal do YouTube, também vai estar lá disponível. Lá podem ouvir todos os episódios que vão ser publicados todas as semanas. No site apenas vai estar disponível um só episódio da semana em questão. Nós futuramente vamos criar também além de ser a Talk Time, que é onde nós vamos debater os assuntos da semana, quando for assuntos de entretenimento, vamos criar um outro que nós ainda estamos a decidir qual é que é o nome. Nós vamos deixar para vocês votarem. Outra novidade que nós também temos para vos dar é que nós estamos à espera para submeter o nosso pedido para a Apple dos podcasts, para a app da Apple e também para o Spotify. Por isso, quando nós soubermos que fomos aceitos, nós deixamos aqui os links para vocês poderem ouvir nessas duas aplicações. De qualquer das formas, não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube, que é para vocês poderem, todas as semanas, se quiserem rever algum episódio, ouvir. E também subscrever ao nosso site, que tem lá um botãozinho para se tornarem membros. Vão receber atualizações semanais sobre episódios e temas. Podem também deixar através da inbox sugestões de temas. Nós iremos responder com a maior brevidade possível. E acho que é tudo por esta semana.
que é que tu achas? Já alguma coisa a dizer, a acrescentar? Ai não, eu acho que está tudo. Porque se eu começo a falar no me calo, pronto, está tudo. É tudo Então, para malta, agora. gostámos muito de vocês nos terem acompanhado. Esperemos muito que vocês tenham gostado. Deixem as vossas sugestões e os vossos feedbacks abaixo e nós vemos-nos na próxima semana. Um beijinho e até à próxima semana. Tchauzinho, até a próxima semana.